Olá pessoal! Chocolate, esse doce delicioso que agrada a todos os paladares, tem uma origem muito interessante e um processo de fabricação cheio de detalhes. Você já se perguntou como é feito? É o que vamos ver neste vídeo. As pessoas têm consumido chocolate desde o ano 1500 a.C., pelos Olmeca que viviam na região do México e Guatemala. Na época, o chocolate era utilizado como medicamento. O chocolate que conhecemos hoje, em barra, foi inventado no século XIX. Hoje, essa iguaria está disponível em todo o planeta, com empresas produzindo até 3 milhões de toneladas a cada ano. Essas barras de chocolate podem parecer pequenas, mas a indústria movimenta até 50 bilhões de dólares por ano. Nossa jornada começa na África na colheita do cacau. A árvore de cacau requer condições incrivelmente específicas para crescer, como uma temperatura entre 25 graus Celsius e uma umidade de 80% ou mais. Condições encontradas apenas em certas áreas na linha do Equador. Até hoje, a maioria do suprimento mundial de cacau vem dessa região, e a maneira como o cacau é colhido não mudou muito desde a era dos maias que habitaram a região Mesoamérica. Isso ocorre principalmente porque as árvores de cacau são incrivelmente delicadas e as vagens de cacau não caem simplesmente no chão. Por esse motivo, elas são cortadas manualmente, uma a uma, em um trabalho árduo. E não fica mais fácil depois, pois os grãos precisam ser retirados manualmente. Que neste ponto estão cobertos por uma polpa branca e pegajosa. Cada vagem dessa contém em média de 30 a 40 grãos. São necessários 400 grãos para fazer 460 gramas de chocolate. Os grãos de cacau ainda precisam passar por um processo crucial para obter a aparência e o aroma desejado. Os grãos e a polpa são colocados em caixas de fermentação cobertas por folhas de banana, onde ficam por 3 a 9 dias. Esse processo é importante porque não apenas elimina bactérias e se livra da polpa branca, mas também confere aos grãos sua cor e sabor característicos. Os grãos fermentados estão prontos para serem colocados ao sol para secar, principalmente para remover a umidade e inibir o crescimento de fungos, bactérias ou mofo. Mas isso também tem o benefício adicional de desenvolver o sabor dos grãos. Feito isso, os grãos estão prontos para sua jornada para fábricas em todo o mundo. Ao chegarem à fábrica, os grãos são inspecionados por uma equipe de controle de qualidade. Esse processo consiste em cortar os grãos para garantir que tenham a cor certa e a consistência necessária. Uma vez aprovados pela equipe de controle de qualidade, os grãos seguem para a seção de processamento especializada, onde são torrados primeiro em peneiras e depois em cilindros giratórios, nos quais é soprado ar aquecido ao longo de 30 minutos a 2 horas. A umidade nos grãos é reduzida cerca de 7% para cerca de 1%. O processo de torrefação também desencadeia uma reação de escurecimento, na qual mais de 300 produtos químicos diferentes presentes nos grãos de cacau interagem. Os grãos começam a desenvolver o sabor rico que associamos ao chocolate. Agora que a torrefação está concluída, a polpa de cacau ou nib deve se separar facilmente da casca. As indústrias fazem isso em uma máquina chamada uíno. Dentro da máquina, prateleiras vibratórias separam os nibs das cascas, que são então sopradas por um ventilador, deixando os valiosos nibs prontos para a próxima etapa. Na próxima etapa, os nibs são transportados em uma esteira em direção ao moinho de alta pressão. Os nibs são despejados no moinho de alta pressão, onde são moídos para formar uma pasta marrom escura, e é neste ponto que as coisas começam a ficar interessantes. O processo muda a composição do chocolate, fazendo com que ele saia do moedor parecendo um xarope muito espesso. Esse xarope é chamado de licor de chocolate. Isso escurece a cor do cacau, tornando seu sabor mais suave, ao mesmo tempo que reduz a tendência dos nibs de formar aglomerados. Na próxima etapa, o licor de chocolate é inserido em uma prensa. Essa máquina de prensagem tem a função de separar a manteiga de cacau da massa de cacau. Consideráveis quantidades de gordura ou manteiga de cacau são extraídas do licor.
O material sólido resultante, comumente chamado de bolo prensado, é então quebrado, picado ou triturado antes de ser peneirado para produzir cacau em pó. A manteiga de cacau não é um item descartável, mas um componente crucial na criação de chocolate. É misturada com o licor de chocolate em um processo chamado conchagem, que confere ao chocolate sua textura e consistência suaves. Outros ingredientes, como leite em pó, açúcar ou baunilha, podem ser adicionados, dependendo do tipo de chocolate que está sendo feito. Esse processo foi inventado pelo chocolatier suíço Daniel Peter em 1875, quando ele inventou o chocolate ao leite, misturando um leite em pó desenvolvido por Henri Nestlé com o licor. Para fazer chocolate branco, por exemplo, basta misturar manteiga de cacau com açúcar e leite em pó. Para fazer chocolate amargo, é preciso misturar manteiga de cacau com uma maior quantidade de torta de cacau e açúcar. E para fazer chocolate meio amargo, é só usar uma proporção intermediária entre os dois. Agora que a textura está lá, é hora de dar ao chocolate sua característica quebradiça. Isso é feito através de um processo chamado temperagem, no qual o chocolate é aquecido e resfriado lentamente. Isso altera os cristais dentro do chocolate, dando-lhe uma composição uniforme, brilhante, saborosa e fácil de modelar. Uma vez temperado, o chocolate está pronto para ser despejado em moldes para fazer barras de chocolate de vários tipos e modelos. Próximo e último passo é o processo de embalagem. Então são embalados envolto em papel alumínio ou embalagem de papel para mantê-lo fresco. Pronto, agora você já sabe como é feito o chocolate. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que se delicie com o seu chocolate preferido. Não esqueça de deixar o like e de inscrever-se no canal. Até a próxima!